Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mariana e hoje eu vou contar para vocês sobre um autor muito aclamado ainda nos dias de hoje, que é o escritor, poeta e dramaturgo William Shakespeare. Bom, então venham comigo nessa história. William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564 e em boa parte da sua carreira ele se dedicou a fazer peças e poemas sobre amor, sentimentos e questões políticas e sociais. Ao todo, são em torno de 40 obras, que se envolvem tanto em tragédias, comédias e peças históricas. Nesse vídeo eu vou apresentar 5 obras, todas adaptadas em prosa, que são 3 tragédias e 2 comédias. Vou falar um pouco sobre o enredo e também a minha opinião sobre cada uma dessas obras. Bom, então, vamos começar. A primeira é Hamlet. Essa história se passa na Dinamarca e fala sobre um príncipe, o Hamlet II, que ainda não está conseguindo aceitar a morte repentina do seu pai, o rei Hamlet I. Porque desde que o pai morreu, o Duque Claudius assumiu o trono junto com a mãe de Hamlet, a rainha Gertrude. Só que em uma bela noite na floresta, enquanto estava com seus 3 amigos, Horácio, Guildenstern e Rosencrantz, Hamlet sonha com o fantasma do pai, o rei Hamlet I, e conta que, na verdade, o irmão dele, o Duque Claudius, o assassinou e a mãe foi a cúmplice. Hamlet fica revoltado e resolve se vingar para poder apossar o trono dele. Para isso, ele vai contar com a ajuda dos 3 amigos e da sua amada Ofélia. Bom, é isso que eu tenho para falar dessa obra. Essa adaptação aqui tem 112 páginas. É um livro assim que fala muito em questão de vingança, justiça. Eu não vou, assim, é uma tragédia, então acontecem coisas muito trágicas, assim, tem um enredo bem um pouco pesado, mas assim, até hoje serve de inspiração para fazer teatro e filmes. Bem, o segundo também é uma adaptação de Júlio Emílio Brás, que é a tragédia Otelo. É uma das mais comoventes que William Shakespeare escreveu. Então, essa aqui fala no contexto da chegada dos africanos no continente europeu, principalmente os de origem muçulmana. Bom, Otelo, ele é um general, desculpa, um general que é de boa conduta, nobre, que a missão é servir o exército de Veneza, na Itália. E é nesse momento que ele conhece Desdémona, a filha do capitão Brabâncio de Veneza. Os dois se apaixonam e se casam. Só que quando o coronel descobre que a filha se apaixonou por um homem de uma raça diferente da dela, já fica furioso. Essa obra aqui trata muito preconceito racial e a discriminação racial também. Principalmente contra os casais entre raças diferentes. Então, para os dois viverem em paz, eles fogem até Chipre. E é lá em Chipre que Otelo conhece Cássio e os dois logo ficam muito amigos. Só que eles não contavam eram com mais outros 2 inimigos, que é o soldado Iago, que deseja muito ocupar o lugar de general, não aceita que Otelo seja o general por conta da raça dele, e também morre de inveja das qualidades dele. E também o Rodrigo, que é apaixonado por Desdémona e não aceita o casamento dela. Então os dois se unem para poder tramar contra o casal. Bom, é isso que eu vou falar, né, sobre a história. Essa adaptação, esse livro tem 128 páginas. É uma história assim
muito comovente, assim, que traz muitos sentimentos, assim, de tristeza, fala sobre a questão, assim, de preconceito, discriminação, inveja, ciúme, amor, paixão, envolve muitas coisas em um livro só, porque ele desperta muitas fortes emoções, então vale a pena ler. Então, a última tragédia que eu tenho aqui para mostrar para vocês, talvez seja a mais conhecida, a mais popular, que William Shakespeare escreveu, que é Romeu e Julieta. Esse aqui também é uma adaptação de Júlio Emílio Brás. E fala sobre... E a história acontece em Verona, em que duas famílias são rivais. Mas essa rivalidade dura tanto tempo que não se sabe o porquê que ela surgiu. Então, essa rivalidade chegou ao ponto que muitas pessoas em Verona, que não tem nada a ver com essa rixa que há entre as famílias, os Montecchio e os Capuleto, acabam sofrendo as consequências, desde a perda da moradia ou até a própria vida. Então, o príncipe de Verona resolve tomar uma atitude. Ele disse que a partir daquele momento, que se um membro da família Montecchio ou Capuleto for responsável por um crime em Verona, ele seria punido com a morte. Depois dessa lei, numa festa fantasia, Romeu e Julieta se conhecem, mas ao saber que os dois são de famílias rivais, começam a ficar desesperados, porque eles ficam apaixonados um pelo outro logo assim que se veem e não podem ficar juntos. Então eles tomam atitudes desesperadas para poderem viver essa paixão. Bom, é isso que eu ia falar. Bom, esse aqui é um livro, assim, é uma adaptação que envolve também muitos temas bem aflorados, né? Assim, vingança, perdão, rivalidade, amor, paixão. E assim, eu já conhecia a história, né? Que eu já ouvi a história quando eu era criança, só que eu não me lembrava de tantos detalhes. Então, assim, quando eu li, me despertou toda aquela memória que eu lembro, que eu ouvia da história quando eu era criança. Esse romance é tão popular. Essa tragédia é tão popular que inspirou o doce queijo com goiabada aqui no Brasil, que é do mesmo nome, Romeu e Julieta. Bom, é isso que eu tenho para falar nesse livro. Ele tem 128 páginas também, como em Otelo. Recomendo muito a leitura desse livro aqui. Agora vamos passando para as comédias. Essa aqui é Um Mercador de Veneza, também é uma adaptação de Júlio Emílio Brás. E assim, ela é uma comédia assim que apresenta temas assim muito importantes, só que assim, a comédia não é aquela comédia assim que dá muita risada, é uma comédia assim um pouco mais tranquila, assim, que dá para relaxar. É uma comédia assim que dá para você relaxar, assim, que você se diverte, mas não é aquela comédia assim que você dá risada, dá tanta risada, mas é um enredo bem legal de ler, assim, você se sente bem quando lê. Bom, assim, essa história aqui acontece em Veneza também, na Itália, assim como acontece em Otelo, e conta também, e fala da história, assim, de um casal em que os dois são muito humildes, de um coração muito nobre, que assim, tanto que o próprio casamento deles é para dedicar a alimentar as pessoas desabrigadas em Veneza. Só que tem um problema. Os dois não têm condição de pagar o casamento. É aí então que Bassanio conta com a ajuda de Antônio, que é um mercador muito rico, que faz negócios no exterior. Só que Antônio também não tem como ajudar o Bassanio no momento, porque ele não tem a quantia exata na hora que o Bassanio pediu ajuda. Então ele resolve pedir ajuda para a última pessoa que todos querem falar quando estão com problema de dinheiro, o Shylock, que é um cobrador de impostos bem trapaceiro. Bom, além das questões assim de honestidade, humildade, bom coração, também aqui nessa obra há conflito religioso entre cristianismo e judaísmo. Então, é uma obra assim muito tranquila de ler, assim, você
se diverte lendo, assim, se diverte lendo. Esse aqui tem 96 páginas e, assim, é uma obra muito legal, muito legal de ler. E, por fim, Sonho de uma Noite de Verão, que essa aqui ela foi adaptada por Tiago de Melo de Andrade. E essa obra, quando eu li, gente do céu, é vontade de dar risada na certa. É uma comédia que, assim, que se você ler, se você fez uma peça, se você fez o filme dessa comédia, você iam dar muita risada. Porque esse livro aqui é basicamente 4 núcleos em que um entra no outro e acaba gerando uma confusão danada. Bom, esse livro, ele tem 4 núcleos, como eu já disse. O primeiro é o casamento entre o Duque de Atenas, Teseu, com Hipólita, que é a Senhora das Amazonas. Só que 4 dias antes desse casamento, ele tem que ir um problema para resolver. Um homem egeu vai até o Duque e diz que tem um problema. Ele quer que a filha Hérnia se case com Demétrio, que é apaixonado por ela. Só que ela não ama Demétrio. Hérnia ama Lisandro. E Lisandro também ama a Hérnia. Então, assim, o Duque, vendo que não tinha como ele resolver nada naquele momento, dá até o dia do casamento para ela dar uma decisão. Ou obedece o pai, ou passa a vida em um convento, ou ela morre por não obedecer o pai. Que era a lei usada naquela época, né, para as mulheres que não queriam obedecer os pais. Para fugir disso, Hérnia e Lisandro resolvem ir até a casa da tia de Lisandro. E Helena, a melhor amiga de Hérnia, que é apaixonada por Demétrio, conta esse plano para Demétrio. E os 4 jovens vão seguindo o caminho durante a noite. E entram numa floresta. E é nessa floresta que acontecem mais 2 núcleos. Um relacionamento conturbado entre Oberon e Titânia, os reis das fadas e dos duendes. E nessa floresta também tem um grupo de teatro que está ensaiando para se apresentar no casamento do Duque Teseu e a senhora Hipólita. Então, assim, eu não vou mais entrar em detalhes, era isso que eu queria falar. Mas, assim, como cada núcleo entra um no outro, preciso ler o livro para saber. Bom, é isso. Esse livro aqui tem 96 páginas e fala muito a questão, assim, de seguir a intuição, de amor verdadeiro e a diferença entre amor verdadeiro e a paixão. Recomendo super a leitura desse livro aqui. Se vocês gostam, assim, de comédias que é para rir bastante, eu recomendo essa leitura aqui. Que eu confesso, assim, que quando eu li o livro, imaginei a cena, meu Deus do céu, era uma cena de dar gargalhadas altas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham e se inscrevam aqui no meu canal. Coloquem aqui nos comentários também se vocês já conheciam William Shakespeare, se vocês querem que eu fale mais de algumas obras deles aqui no meu canal e qual livro do William Shakespeare que você me recomendaria eu ler. Bom, é isso. Tchau e até o próximo vídeo.